Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje eu quero trazer uma reflexão a respeito de produção de seres humanos. Tem como melhorar a produção de seres humanos? Vamos descobrir. Afinal de contas, de quem é a responsabilidade por criar, produzir seres humanos? Essa responsabilidade é de todas as pessoas que possuem uma vida sexualmente ativa, que escolhem se relacionar em pares e desta relação se resultar um filho, uma filha, descendentes. E como é que a gente pode então melhorar a produção desses seres humanos? A partir do momento que cada um de nós conhece a respeito do funcionamento do nosso cérebro, o que é que acontece ali nas primeiras fases da nossa vida, como é que funciona principalmente a parte da programação mental, ali na primeira infância, entre a concepção e os 7 anos de idade, que é quando finaliza a mielinização do nosso hipocampo, que é essa parte de trás aqui do nosso cérebro. Por que essa fase é importante? Porque fechando a mielinização do hipocampo, nós temos capacidade de julgamento das situações e podemos então fazer escolhas de maneira automática, não de maneira consciente, mas inconscientemente, de maneira automática, baseado no que foi doutrinado para a gente ali na primeira infância. Desta forma, com este conhecimento de que é assim que funciona, que da maneira que a gente foi ensinado entre a concepção e os 7 anos de idade, com a finalização da mielinização do hipocampo, como a gente foi doutrinado e ensinado a tomar decisões, a se comportar, a lidar com as situações, ensinados a pensar, ensinados os valores, é com esta programação que a gente vai simplesmente pegar esta fita gravada e colocar no repeat. Vai ficar repetindo incansavelmente, de forma inconsciente, até o fim da vida. E isto, se a pessoa não tiver sérios problemas por conta desta programação da primeira infância, que vai resultar em, deixa eu parar e analisar o que é que está errado na minha forma de pensar e proceder. Então, quando chega situações deste tipo, que o ser humano ele tem sucessivos problemas em sua vida, levando-o a ter inúmeros momentos de infelicidade, sérios prejuízos em várias áreas de sua vida, quando acontece isso, este padrão de sucessivos problemas, chega um momento que o ideal é que a pessoa pare e reflita onde é que ela está se equivocando nas decisões e nas ações, para que culmine então nos problemas que ela está enfrentando de maneira sucessiva, incansável, trazendo uma vida de intenso sofrimento para ela. Algumas pessoas passam por este processo de reflexão, outras simplesmente passam a vida inteira num processo de sofrimento, acreditando que a vida é isso mesmo, mas na verdade não é. A vida ela pode e deve ser muito mais leve e tranquila. Na verdade, o ser humano está em cima do planeta Terra para ajudar a desenvolver a tecnologia, a aprimorar toda a criação. Como imagem e semelhança do Criador, o ser humano também é um co-criador. Sim, imbuído aí da intuição, dos insights, da capacidade de analisar e observar os eventos, desenvolvem equipamentos tecnológicos, desenvolvem de maneira surreal a medicina, entre outras áreas do conhecimento humano. Sim, nós estamos em cima do planeta Terra com a missão de evoluir toda a raça humana em suas diversas áreas. Como é que ela vai se dedicar a fazer isto se ela não tem uma vida tranquila que possibilite
tempo e tranquilidade mental para que ela faça isso, para que ela se dedique a isto. Porque em algum lugar, em algum momento, houve uma programação mental que levou esta pessoa a tomar sucessivas decisões que culminem em um resultado que fatalmente vai trazer problemas, vai trazer prejuízos e, consequentemente, sofrimento. Mas a vida não precisa ser assim. Então, a partir do momento que, antes de tomar a decisão de ter filho, a partir do momento que cada um de nós buscarmos nos conhecer, buscarmos entender como funciona este processo de programação ali na primeira infância, certamente, quando escolhermos ter um filho, quando escolhermos trazer ao mundo uma outra pessoa por meio de nós, a gente vai pensar 2 vezes antes de falar determinadas coisas perto de uma criança, agir de determinada maneira perto de uma criança e expor a criança a determinadas situações. Porque veja, Deus ou o universo ou a grande natureza, se a gente parar para observar, as coisas elas existem por eventos ordenados. Primeiro uma coisa, depois outra coisa e então outra coisa. Então, existe uma ordem nos eventos da natureza. Primeiro se planta a semente, primeiro se deposita a semente na terra, depois se rega, depois ela germina, posteriormente cresce, fortifica suas raízes, para então ela ter estrutura para sustentar o peso dos frutos sem sucumbir às suas raízes, sem sucumbir à ação do vento e das chuvas. Então, partindo desta observação a respeito da ordem, a gente vai perceber também, por exemplo, no mês de entre agosto e setembro, a gente costuma perceber aqui no meio da estiagem uma chuva, um período de chuva que em tese é o período da estiagem, período de seca, vamos colocar dessa forma. Neste momento, a gente pode perceber que as mangueiras, os pés de manga, eles estão florescendo. Posterior a isso, elas vão começar a nascer os frutos. Então, primeiro a chuva, para depois acontecer a florada, para depois acontecer a frutificação. Então, veja que existe uma ordem nos eventos da natureza. E o ser humano, como sendo parte da natureza, em sua essência, também existe uma ordem. Nós, como seres sapientes e dotados da capacidade de observação desses eventos da natureza, também temos a obrigação de observarmos estes eventos, esses padrões, em nós mesmos, em nossa própria espécie e em si mesmo. Porque sim, todos nós temos um padrão de funcionamento. E para toda a espécie humana, existe um padrão que acontece na primeira infância, que é o padrão da programação mental ali a partir da primeira infância e que, finalizada esta programação mental, com esta programação adquirida do meio, dos pais, dos irmãos, dos tios, dos sobrinhos, até mesmo da escola que a criança frequenta, com este aprendizado, com estes padrões de comportamento, ela vai se comportar a partir daí até o fim da sua vida. É por isso que já foi dito ali, tem um best-seller aí que traz uma passagem muito interessante. Ele diz assim nesse best-seller: ensina o teu filho o caminho em que deve andar e quando ele crescer, ele não se desviará dele. Então ali já está anunciado que são os pais que devem ensinar os seus filhos como eles devem se comportar durante a vida, se comportar nas mais variadas situações. Então, partindo deste princípio, é importante que cada um de nós pratique o autoconhecimento e a partir disto, de maneira consciente, é que se decida se vai ou não ter um filho e que se tome o cuidado de fazer corretamente este processo, não expondo a criança a situações e a informações de maneira precoce. Para quê? Para favorecer o adequado desenvolvimento de suas capacidades
imbuindo a criança também de valores adequados para que ela tome decisões que tragam bons resultados em sua vida, ensinando a criança a lidar bem com o dinheiro, a lidar bem com as suas emoções. Mas como é que a gente vai fazer isso se a gente não sabe lidar bem nem com o nosso dinheiro? Como é que a gente vai ensinar isso para o nosso filho? Como é que a gente vai ensinar o nosso filho a lidar bem com as emoções dele? Se a gente não sabe fazer isso, nem com a gente, se a gente mesmo não sabe controlar as nossas emoções. Então veja a importância de se autoconhecer antes de se promover a produção de um próximo ser humano a partir de nós mesmos. Isso também não é garantia de perfeição, não. Mas aqui não estamos falando de perfeição, mas estamos falando de um norte a ser perseguido. Então, se você sabe que é assim que funciona, se você sabe que é naquele caminho que você deve ir, você vai dia após dia buscar fazer o seu melhor com este intento. E assim, quem sabe, futuramente a gente consiga ter uma sociedade melhor preenchida na política, no alto escalão das empresas, no alto escalão dos nossos governos, até mesmo nos produtos e serviços que a gente vai consumir durante o nosso dia, porque são servidos e produzidos por pessoas, por seres humanos. E se cada um desses seres humanos tiverem ali desde a primeira infância a consciência de que o que a gente faz para o outro é aquilo que vamos receber de volta na vida, com certeza a gente vai ter uma sociedade muito melhor.